Olá, bem-vindos ao canal Cripto SA. Eu sou o José Garajal, mais uma vez aqui para falar com vocês sobre o Bitcoin e os mercados. Beleza, pessoal? Então é o seguinte, eu coloquei o tempo gráfico diário aqui para vocês verem de onde está saindo essa linha de tendência de alta aqui, ó, de baixa, perdão, e como que eu organizei essa linha paralela. A linha paralela eu organizo de alguma forma a tentar ver patamares aqui, ó, nessa região que sejam confluentes a ponto de que essa linha sirva de alguma forma. Aqui a gente tem uma confluência interessante, né? Quase que perfeita aqui com esse último topo, contando com esse fake out aqui para cima, né? E então eu acho que é uma forma interessante de tratar a linha, né? E aí a gente já conhece a Fibonacci baseada em tendência que foi desenhada nos tempos gráficos maiores, né, as nossas regiões de demanda aqui e oferta, agora com seus respectivos valores, né, e temos aqui o Bitcoin tendo tomado suporte exatamente aqui na região da 786 da Fibonacci, né, então uma região conhecida por nós já trabalhamos aqui em relação e sabemos que esse aqui é um canal margeado pelas médias móveis de 144 períodos por cima e 233 períodos por baixo. Veja que a média de 144 períodos foi tocada perfeitamente aqui e a rejeição deu origem a este movimento, beleza? Bom, tendo em vista isso aqui, a gente tem alguns outros desenhos que a gente utilizou aqui. O primeiro foi esse canal ascendente, aliás, que também foi perdido, ó, dessa linha ascendente aqui, ó, baseada nesses 3 pontos. Veja que a linha média também serviu como resistência importante e houve a perda da linha e a perda subsequente do canal, né? Aqui esse alvo, né? Esse alvo, se a gente for perder aqui, ó, e for colocar o alvo exato, seria um alvo aqui na casa dos 61, 62 mil dólares, né? Esse alvo seria a casa dos 62 mil dólares, caso o Bitcoin de fato prossiga aqui com esse movimento, uh, baixa, né? Que perca esse suporte importante em 65, 751 a 786 da Fibonacci. Tá? Então, este é o primeiro alvo que nós devemos pensar. E nós também temos uma outra forma de ver este canal lateral aqui, que é utilizando esses patamares da Fibonacci como sendo as extremidades do canal, né? Ele também fica bastante fidedigno, né? Ele também fica bastante fidedigno, né? E ele tem outros alvos aqui na casa 62.200, né? E na casa aqui do 75 para cima, que foi um alvo que foi atingido de fato, né? Se nós colocarmos aqui, ó, essa linha aqui, isso aqui eu já fiz anteriormente para facilitar nossa visualização, então esse alvo de fato foi atingido. Pode ser que agora estejamos aqui vindo em direção a este alvo. Eu acho que a perda aqui da região dos 65.700 inevitavelmente vai levar o Bitcoin para essa região. Esse aqui eu acho que vai ser a nova região de compra possível para o Bitcoin, caso isso aqui seja perdido. Do contrário, eu acho que um reteste, pelo menos da linha média, ou até mesmo, né, um reteste dessas linhas aqui, pode ser possível antes de um dump maior. Mas, como nós falamos também no último vídeo, né, levando em consideração e tentando comparar, né, o que ocorreu aqui, ó, né, onde nós vimos a pressão das médias móveis de 144 e 233 períodos, que eu vou manter só elas aqui, né, onde a gente viu a pressão dessas médias móveis, um pump e depois com a perda delas, um reteste e um dump, né, aqui a gente viu essa pressão, um pump, aqui ó, uma outra pressão contínua, né, e aqui nessa pressão, ó, porque eu li, né, como se este movimento aqui tivesse sido a possibilidade, né? E aqui voltou para uma pressão, né? E eu pensei que a gente poderia fazer este movimento aqui a partir de agora, né? Como uma possibilidade, mas também disse, perdendo aqui, ó, né? Provavelmente a gente estaria antecipando, né, este movimento de queda mais severo, né? Veja que aqui houve um reteste, houve 2 retestes aqui, né? A gente tem aqui, na verdade, havia uma divergência de alta, se for ver de forma bem rigorosa, aqui havia uma divergência de alta, que aqui temos fundos descendentes, aqui fundos ascendentes, né? Deu origem a um primeiro pump em direção à linha de tendência, só que neste caso aqui, nós não podemos dizer a mesma coisa. Nós temos fundos descendentes aqui, e aqui nós não temos, ó, não temos aqui, nós temos também fundos descendentes. A gente teria que
a gente poderia pensar aqui, ó, se a gente fosse ver dessa forma aqui, ó, né? Estes fundos, mesmo assim, eles ainda são descendentes, mas como se a gente visse isso como se isso aqui fosse um fake out, né? E isso aqui fosse ser retomado. É a única maneira, né, de a gente ver este movimento aqui, essa configuração como sendo uma divergência de alta, né? E aí, nesse caso, para mim, a tendência maior pode ser essa daqui, né? De fazer esse movimento assim, ó, e isso aqui ser um oco, né? E a gente acabar por, na verdade, fazer um movimento mais próximo disso daqui, né? Que é o rompimento para baixo aqui dessa estrutura, para o Bitcoin já vir mais em direção a esta região de demanda que nós vimos falando há bastante tempo, tá? Então, eu acho que, via de regra, é isso, o movimento está bastante fraco e, como eu já disse, tudo agora diz respeito a segurar este suporte, né? Veja que é bastante fidedigno aqui, ó, a linha média como como a máxima de 2021, né? Também é uma forma interessante de ver o comportamento do Bitcoin. Tendo dito tudo isso, vamos lá, vamos ver o que aconteceu com o S&P. Nós rapidamente vamos ver aqui, a S&P, como nós falamos, deixamos o nosso relatório, quem tem nosso canal do Telegram, fazemos relatórios, 3 relatórios na semana, dissemos que muito provavelmente se a S&P perdesse aqui, este patamar iria chegar a essa região de 6.400 para o reteste de toda a tendência, né? O fechamento de S&P foi exatamente 2 pontos abaixo aqui da 382 da FIBO, né? E um pouco abaixo da região do 30 do RSI, ou seja, bastante sobrevendido, né? Isso já aconteceu outras vezes com o S&P e estes pontos de sobrevenda nunca foram os fundos efetivos, sempre houve uma região ainda mais profunda de sobrevenda para o índice, tá? Aqui, até que foi, no caso, né, um fundo, né, e houve um grande repique, mas as condições são bastante diferentes, né, dessas outras circunstâncias, né? Se a gente for ver Nasdaq, por exemplo, Nasdaq também se encontra numa situação similar, pegou um suporte importante aqui no caso no Golden Pocket, ambas entre a 272 da FIBO e a 1, né? Você veja que S&P já está aqui, né? E nós havíamos até mapeado aquele movimento previamente, ainda há bastante que a S&P possa cair, né, para, por exemplo, se equiparar a correção já sofrida pelo Bitcoin, tá bom? E acima de tudo, nós temos aqui o dólar, né, cumprindo o seu papel, rompendo essa cunha descendente expansiva para cima no dia de hoje, né, que foi o que agravou, na verdade, em conjunto com o agravamento da situação dos mercados, porque não foi isso que agravou, né? Ao se agravar, as pessoas buscam, né, o porto seguro, ao contrário do que as pessoas pensam, que o Bitcoin seria um porto seguro. O porto seguro está aqui declaradamente, é o dólar, né? Investidores, eles, a maior economia do mundo, a maior economia americana, né? E, na verdade, toda a economia mundial lastreada em dólares, né, desde o fim do padrão ouro, então não é assim que funciona, né? Eu sinto muito pelos bitcoiners, os maximalistas que pensam que o Bitcoin vai cumprir este papel, não vai, não cumpre, não é, né? Basicamente é um Nasdaq alavancado, né? E é isso que nós temos, tá? O dólar aqui subindo com um alvo dessa condescendente expansiva na casa dos 100,77 pontos, patamar este que o dólar não está, aí basicamente não atinge desde maio de 2025, mas vamos lembrar que o dólar também está aqui, ó, neste triângulo, né, ou você pode chamar também de uma cunha, mas de um triângulo, né, de uma linha de tendência de alta que data aqui de 2008, basicamente, tá? E que essa linha foi sustentada, e sempre que há sustentação nessa linha, principalmente depois de bastante lateralização, um período de acumulação aqui para aqueles que gostam dessa linguagem técnica, né, o dólar tem um grande movimento de alta, que é o movimento que deve se seguir caso haja esse rompimento dos 100,19, chegue-se nessa região de 100,77, tome-se suporte e se siga o caminho. E se nós formos ver o petróleo chegou na situação interessantíssima. Houve aqui, ó, uma divergência de baixa, né, aqui mais ou menos nessa região dos 65 dólares, nessa região que prendeu aqui o petróleo, tudo bem, aqui em junho de 2025 houve um pequeno pump, mas que prendeu o petróleo basicamente desde abril de 2025, junto com o dólar, veja só, né, o mesmo canal de lateralização que o dólar, né, o estouro do petróleo se deu com uma divergência de baixa e uma divergência de alta ao mesmo tempo, com um gap de sexta para segunda-feira. Agora está acontecendo exatamente a mesma coisa, divergência de alta oculta, num movimento de alta muito forte,
forte, com uma divergência de baixa, né? Nesse sentido, se abrirmos com um gap aqui, com o petróleo atingindo aqui a casa dos 110 ou 126 dólares, não se surpreenda, porque isso aconteceu basicamente há um mês atrás, beleza? Então eu acho que é isso, acho que por hoje, tecnicamente é isso que nós temos a dizer, nós estamos vendo diversas narrativas caindo por terra, incluindo a do Bitcoin como um porto seguro, um substituto do dólar, uma reserva de valor, né? Nós estamos vendo exatamente que a reserva de valor é e sempre será soberanamente, dado o grande poder dos Estados Unidos em todas as instâncias, né? Mas principalmente o poderio militar, o poder de barganha que é necessário que os outros países tenham para lidar com os Estados Unidos e as tragédias que ocorrem agora no âmbito energético por conta, né, dessa organização geopolítica que nós vivemos, por essas e outras que tenho a minha postura e adoto a minha leitura marxista do mundo, né? Então eu espero que vocês estejam cuidando de seus capitais, espero que que vocês curtam esse vídeo, compartilhem, comentem, deixem as suas impressões e visitem as nossas redes no X, no Threads e o nosso canal no Telegram. Os links estão aí embaixo e eu espero vocês no próximo vídeo. Um forte abraço.